Olá, eu espero que vocês estejam bem. E para começar essa nossa conversa virtual, eu gostaria de ler uma passagem que está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes, vamos definir alguns pontos aqui. Vai ser normal o diabo vir querer conversar com você. Ele sempre vai vir querer propor algumas ideias, algumas coisas, e isso nós chamamos de tentação. Por várias vezes ele já veio trocar uma ideia comigo. E todas as vezes que eu resolvi ouvir o diabo e aceitar essas ideias que ele fez, que ele me propôs, nenhuma das vezes ele me obrigou. Sempre foram minhas decisões que levaram eu a aceitar essas propostas. E na maioria das vezes as propostas não são ruins, não. São propostas boas, são propostas agradáveis, são propostas que agradam os olhos, ouvidos, que vai deixar você feliz aí por um período. E depois disso, tem as consequências. As consequências, elas são de nível baixo, médio, alto e a morte. Seja qual for o nível da consequência, ela sempre vai existir. Ela sempre vai trazer alguma coisa danosa em nossas vidas. Se você resolver ouvir o diabo mais do que devia. Depois disso, existe o perdão de Deus. O perdão de Deus, ele é gratuito. Ele foi dado na cruz. Depois que Jesus morreu, passamos a ser absolvidos sem escala, sem promotor para nos julgar. Mas ainda assim ficaram as consequências. O perdão não te isenta das consequências daquilo que você faz. Consequência não é castigo, é consequência. É como se fosse uma semente que você planta. Se você plantar jabuticaba, vai nascer jabuticaba, não vai nascer outra fruta. Ou não vai nascer nada, porque você plantou errado, mas pela ordem natural, se você plantar, vai nascer jabuticaba. E o mais alto grau de consequência, que é a morte, esse é perigoso. Mas aí você me pergunta, por que se somos absolvidos, se temos o perdão, existe a morte? Eu vou fazer um paralelo com uma situação. Imagine um assassino estuprador de criança. Alguém que mata uma criança cruelmente, de forma cruel. Essa pessoa, ela é diferente de qualquer outra. Ela não consegue sentir arrependimento do que ela fez. Ela sente remorso. O arrependimento, ele gera, de repente, uma conversão, uma mudança de estratégia para você tentar fazer aquilo que é certo, para não cair mais nessa cilada, não cair mais nessa proposta. Já o remorso não. O remorso é uma ferida que não se fecha. É aquilo que é irreparável. Matar uma criança é irreparável. Não existe
que faça essa ferida se fechar. Mas Deus não perdoa um estuprador, um matador de criança. Ele perdoa. Assim como Ele me perdoa, assim como Ele te perdoa. Para o perdão de Deus não existe grau de pecado. Ele perdoa a todos. Mas o remorso, não. O remorso, ele mata, ele consome a pessoa aos poucos. A pessoa que faz tal situação não consegue ser inserida novamente na sociedade. Você já viu algum matador de crianças que foi inserido novamente na sociedade? Alguém que se converteu, que foi aceito, que se aceitou? Não existe. Pode ter certeza que para quem mata não existe retorno para isso. Para quem mata uma criança de forma cruel. Ele pode ter o perdão de Deus, mas ele nunca vai se perdoar e isso vai matar ele aos poucos. E esse é o pecado que leva à morte. Mas aí você me faz outra pergunta. Você faz uma observação, talvez. Eu não sou um matador de criança. Eu não sou um assassino. Você não é um assassino. Mas às vezes, sem querer, você pode matar sim. Pessoas com palavras, com atitudes. Você pode matar a confiança de algumas pessoas. Você pode tirar a vontade da pessoa viver por alguma coisa que você fez a ela. Quantas crianças que crescem retraídas porque viveram em um lar que os pais fizeram essa situação. Quantas crianças, quantas pessoas que deixam de viver relacionamentos incríveis porque foram traídas. Não é verdade? Podemos sim matar outras pessoas com atitudes, com palavras, com gestos, com nossas decisões erradas. E nisso temos que tomar cuidado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma péssima notícia nessa manhã de domingo. O diabo não vai descansar de propor coisas indecentes a todos nós. Ele não descansa, ele é profissional nisso, ele é pós-graduado em propostas indecentes, propostas que podem nos derrubar, que podem levar a consequências de níveis baixo, médio, alto e a morte. Isso ele é muito bom em fazer. Ele já tentou fazer isso comigo diversas vezes. Diversas vezes ele tentou, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Ele não te obriga. Ele não obrigou nenhum judeu e nenhum soldado romano a gritar para que matassem Jesus. Ele não obrigou ninguém a pegar uma lança e enfiar no dorso de Jesus. Não, ele não fez isso. Foi as pessoas que decidiram fazer isso. A prova disso, um ladrão que estava naquele momento que Jesus estava sendo morto, Jesus estava sendo assassinado. Em meio àquele tumulto, todo mundo gritando para matar Jesus, para crucificar Jesus.
Ele não. Ele foi contra todo mundo. Ele foi contra o que estava acontecendo ali. E ele ficou do lado de Jesus. Porque aquele ladrão, naquele momento, decidiu fazer isso. Ninguém o obrigou também. Ele quis ficar do lado de Jesus. Talvez alguma coisa que ele ouviu falar de Jesus, alguma coisa que ele viu sobre Jesus, enquanto estava andando ali nas ruas de Jerusalém, fez ele crer que ali estava o Filho de Deus, e ele decidiu ficar do lado de Jesus. Sempre vai ser uma decisão. Sempre vai ser uma decisão. Seja ela boa ou seja ela ruim. O diabo não pode te obrigar a fazer nada. Somos nós que decidimos fazer aquilo. Por melhor que seja as circunstâncias, que pareça melhor, aliás, o diabo sempre propõe. Nós que decidimos. Em todas as conversas que eu tive com o diabo, que eu fiz aquilo que ele estava falando para eu fazer, foi porque eu decidi fazer. Foi minha decisão. De repente, hoje, suas decisões não têm sido boas. E suas consequências, as consequências das suas decisões também não têm sido boas. Recomece. Decida recomeçar. Junte esses cacos que estão aí, bem pequenos, farelados, e fala para Jesus assim: por favor, você pode refazer tudo isso aqui que eu quebrei? Ele é capaz de fazer, porque foi Ele que te projetou, foi Ele que me projetou. Ele é capaz de refazer tudo aquilo que está destruído. Basta você querer. Basta você decidir. E eu quero deixar também um recado para você que tem o hábito de acusar, de condenar, de ser o promotor da coisa toda. Eu quero te dizer uma coisa. As mãos que pregaram aquele prego nos pulsos de Jesus na cruz não são mãos santas. Não eram mãos de um semideus. Não. Eram mãos de um pecador que acreditava que estava fazendo a coisa certa. Ele tinha convicção de que matar o Filho de Deus era a coisa certa. Ele não sabia que era o Filho de Deus, mas matar seja quem for, ele achou que era a coisa certa. Ouça mais as pessoas. Entenda por que de repente ela está caída no chão, ela está prostrada, porque ela errou, porque ela decidiu fazer aquilo. E se possível, perdoe. Para o perdão não tem consequência ruim. Para o perdão não tem consequência danosa. Se você for capaz de perdoar quem você ama, você vai ficar melhor do que você estava, eu tenho certeza. Jesus te perdoou. Jesus perdoou a todos nós. Só estamos aqui nesse momento porque Ele perdoou. Porque Ele nos deu uma chance. Porque o Pai nos deu uma chance. Porque foi naquele dia, naquela manhã, há 2020 anos atrás, que foi nos dado uma chance. Então,
Se possível, dê essa chance a outra pessoa. Também abraça essa chance. O nome dessa chance é Jesus. Deixa essa oportunidade entrar na sua vida e siga ela até o fim dos seus dias. E se um ser indesejado bater na sua porta e sentar para trocar uma ideia com você, manda ele sair fora, manda ele vazar e fala que não tem espaço para as propostas dele ali na sua carteira. Porque decidimos seguir a Jesus. Que Deus te abençoe.